Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um Informa Fogo aqui, hoje de forma diferente, né, por conta da minha agenda corrida, mas eu não podia deixar de vir aqui trocar uma ideia com vocês, vou fazer diretamente do carro e vai ser sem edição, tá? Sem corte, sem vinheta, né, mas desde já peço para que você se inscreva neste canal, curta, compartilhe, tô fazendo assim como se fosse ter edição e aparecesse, eu inscreva-se. Não vai ter, mas se inscreve aí, curte, compartilha, para que esse vídeo chegue a mais botafoguenses e aquelas pessoas que gostam de futebol, né? Que é o que a gente almeja aqui, é trocar essa ideia, é fazer esse conteúdo aqui para a gente, né, ter esse papo sadio de torcedor para torcedor. Meus amigos, ontem o Botafogo perdeu para o Palmeiras, né? 2-1, né? O que não é surpresa, nem algo que a gente não esperava. O que a gente esperava, né? O que a gente não esperava de fato era ser o Botafogo sair com a vitória. Não porque nós temos um elenco ruim, nosso elenco é bom individualmente, né? Nós temos peças que podem entregar muito mais, né? Temos o Medina, o Danilo, o Santi Rodrigues que voltou ontem, foi uma grande surpresa. O Tuco Corrêa, que apesar do jeito que ele tem jogado, mas ele tem um potencial muito grande, taticamente, né? Tecnicamente, ele é um jogador muito bom. Sem contar entre outros aí, tantos aí. Tem uns que não são tão bons assim, mas né, a gente tem um elenco muito bom. Então, ontem o Botafogo, no primeiro momento, né, esboçou, né, jogar alguma coisa, querer jogar alguma coisa, mas a gente precisa trocar essa ideia aqui. O time do Martin Anselmi é uma bagunça defensivamente. O time do Martin Anselmi não tem um mínimo de liga ali, não é compacto. O Botafogo toma um gol do Palmeiras que, sem mentira nenhuma, para quem não conhece o time, para quem nunca viu aquele time jogar, ia falar que os caras entregaram. Porque tamanha facilidade que o time do Palmeiras chegou na linha de fundo, né, cruzou e como o Botafogo está numa maré tão grande, mas tão grande de azar, né, a bola ainda desviou na bunda do Alan, né, lá ele, e tirou o Raul da jogada e entrou para fazer o gol, né? Então, assim, o Botafogo andando uma maré, meus amigos, tão grande de azar que nada dá certo. E logo mais, o Botafogo, quando tinha a bola no pé, né, eu vi muito o TF falando isso, eu vi muito o DEP do setor visitante, até o Brown também, e eu concordo plenamente com eles. O Botafogo com a bola no pé, o Botafogo consegue jogar bola, né? Consegue dar profundidade, né? Mas não consegue concluir essa profundidade em chute, em ação clara e perigosa de gol para os times adversários, né? O Matheus Martins perdeu mais um gol ontem, né? O Matheus Martins, que assim, diga-se de passagem, pelo menos ele consegue cumprir com aquilo que a gente precisa, que é dar profundidade. Só não consegue cumprir completamente porque ele não tem um chute, não consegue finalizar de forma eficiente. Bom, o Botafogo seguiu, né? Logo teve o Medina expulso, né? Mas assim, esse não foi tanto agravante. Diga-se de passagem, eu quero deixar bem claro. Foi realmente para a expulsão. O Medina era o último homem. O Medina fez uma falta que impediu o John Ares de chegar até o gol do Botafogo. E claramente ele poderia sim fazer o gol, né? Mas não foi isso o causador da derrota do Botafogo. O causador da derrota do Botafogo primeiro, a falta de reposição de peça. Né? O Bastos ontem estava extremamente cansado. Você viu o Bastos tentar correr, mas não conseguia no segundo tempo. Né? Teve uma jogada ali que ficou 3 contra 1, foi basicamente 3 contra 1, que o Raul salva. Né? O Raul consegue defender, porque o Bastos não conseguiu acompanhar. O Bastos que ficou mais de um ano fora e agora jogando jogos e jogos seguidos. Né? Um pouco disso tudo também, além da falta de competência do Martin Anselmi, de sair, de se desprender das suas convicções e sair e tentar fazer o time jogar com aquilo que ele tem de outra forma, sem a convicção dele, também tem um pouquinho de culpa ali do Alexander Barbosa, que teve uma expulsão infantil, né, pelo seu destemperamento. Né? Então, assim, vi algumas coisas boas, né? Uma boa notícia é a volta do Santi Rodrigues, com garra, com determinação, com raça. Tuco Correia também, quando entrou no segundo tempo, entrou com raça também. É nítido e notório que a gente precisa de um esquema tático que não seja com 3 zagueiros, que a gente precisa de um esquema tático onde a gente jogue no contra-ataque, na transição, em velocidade. E o Martin Anselmi, ele não muda
e a gente já viu isso em outros clubes, no Porto ele foi assim, ele não muda as suas convicções, ele não muda. Ele é assim. O Martin Anselmi não é um técnico ruim. O Martin Anselmi só está num momento diferente. Né? Não é um momento em ataque, 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 igual o John Textor gosta. O Botafogo não tem condições hoje de ataque, ataque, ataque. Por quê? Porque nós não temos uma defesa consolidada. A gente não tem algo ali, ali sabe, que dá segurança. Porque passa muito disso. O meio de campo precisa ter segurança. A volância precisa ter segurança. Né? E hoje a gente não tem. Começa do goleiro, que a gente está com o nosso goleiro titular, que é o terceiro. Foi o nosso terceiro goleiro do ano passado, que é o Raul. Né? Tá tomando gol de terceiro goleiro mesmo. Né? Não é nem falha, nem nada assim, não. É porque é o terceiro goleiro. Então a gente precisa urgentemente de um novo goleiro. Né? Não sei se vai fechar com o Tadeu ou não vai, enfim, ou qualquer outro que chegue, não para ser promessa, mas para conseguir dar segurança pro nosso time. Segundo tempo, né? Botafogo foi para cima. Na maioria do segundo tempo, não parecia que o Palmeiras tinha um jogador a mais. E não parecia que o Botafogo tinha um jogador a menos. O Botafogo conseguiu se impor. O Botafogo poderia, até fez um gol, né? Com toda a genialidade do Danilo e o marca fofo do Fanfarrão, que eu ouso, né? Eu evito e não vou mais dizer o nome dele aqui, apesar que eu vou falar dele agora. Né? Mas assim, até surreal, né, o que eu vou falar aqui, mas nós não saímos tão tristes com a derrota do Botafogo, porque ontem alguns jogadores lavaram a alma do torcedor, né, no que se diz respeito ao Fanfarrão, né, que prefere o Paulistinha como o maior título da carreira e o mais importante, né. Então assim, Tuco Correia, ó, Montoro, Santi Rodrigues, Marçal, bom e velho Marçal, pica pra caralho. Honrou. Alex Telles também não deu papo pro Marlon Freitas. Eu falei que eu não ia falar o nome do Fanfarrão aqui, agora não tem nem como cortar. Né? Não deu papo pro Fanfarrão e o Fanfarrão teve o que merece. Né? Primeiro, pela entrada do Tuco, né? A gente não deseja que nenhum jogador machuque. Mas a raiva é tão grande que a gente está sentindo do Marlon Freitas. De novo falando o nome desse filho de uma mãe aqui. Mas a raiva é tão grande que a gente está sentindo desse Fanfarrão que não tem como ser. É hipocrisia falar que você ou eu, que é torcedor do Botafogo, não ficou feliz com a entrada que o Tuco Correia fez ontem no Marlon Freitas. E assim, após o jogo, a atitude do Marçal, né, a atitude do Alex Telles de dar das costas pro Marlon Freitas e a atitude do Montoro, mesmo não estando no time que foi campeão da Libertadores, para mim é genial. Os caras passaram uma resposta pro Fanfarrão ontem. Você tem que respeitar por onde você passou. Gente, é medíocre, é ridículo você tratar, seja uma empresa, seja pessoas que você precisou, que foram importantes, que tiveram uma relevância gigante na sua carreira e se olhar para trás e desdenhar, como o Fanfarrão fez com o Botafogo. Né? Desdenhou, jogou fora a oportunidade que o Botafogo deu quando fez o pré-contrato com ele, que ele estava lá no Atlético Goianiense. Né? Ele jogou tudo na lata de lixo, tudo. Tem que ser apagado tudo dele lá no Newton Santos, no Espaço Ornette. Tudo que tiver foto tem que apagar, porque o cara deixou bem claro, abre aspas para o que ele falou ontem pro Tuco Correia. E eu ganhei nessa porra aí. Ou seja, o que, que ele tá dizendo aí né, nesse palavrão aí? Ele chamou o Botafogo de pô, né? E aí? É um fanfarrão de marca maior. Mas, mais uma vez eu quero deixar aqui, Tuco Correia, meus parabéns. Tu ganhou o coração da torcida alvinegra ontem. E o Marçal, esse sim, deveria ser colocado, né, como um candidato fortíssimo a ídolo do Botafogo. Porque mostrou caráter, mostrou atitude e mostrou a verdadeira hombridez que um jogador e um profissional, como qualquer outro, tem que ter. Você tem que respeitar a instituição que você está, sem desonrar, senhor Fanfarrão, as outras instituições que você passou antes. Que isso é falta de caráter, é mau caratismo, tá? Me alonguei demais falando desse Fanfarrão, né? Espero muito que ele tenha coragem de pisar no Rio quando ele vier e que a torcida recepcione ele como ele merece, como um fanfarrão, como um medíocre, tá bom? Bom,
A gente não sabe ainda se o Botafogo, a priori, não vai demitir o Martin Anselmi, né? Voltando a falar do Martin Anselmi. Porém, contudo, entretanto, se ele perder por Red Bull Bragantino, eu acredito que fica insustentável. Já está insustentável. Né? O Botafogo tinha que fazer como fez o Santos. Né? O Santos foi lá e demitiu o Vojvoda ontem, já anunciou hoje de manhã, né, a contratação do Cuca. A pergunta que fica é, vai mandar ele embora e vai trazer quem? Essa é a pergunta que fica. Mas a pergunta também que fica é, até quando a gente vai continuar perdendo, a gente vai continuar sofrendo, porque Martin Anselmi, mais uma vez repito, que não é um mau treinador, não é um técnico ruim, mas é um técnico que não consegue desapegar das suas convicções. Né? Um técnico de futebol ele tem que ser versátil, ele tem que se adaptar àquilo que o momento pede. Né? O Botafogo hoje não tem peça e não tem recurso para poder trazer peças para o Martin Anselmi. Então, me ajudei, Botafogo. Me ajudei, tá bom? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, Deus abençoe. E vamos para mais fogo! Amanhã eu volto com outro vídeo aí.